Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para atualizar as situações das lavouras de milho e de soja lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater lá no Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Alencar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso em poder participar desse importante canal de comunicação e então é uma satisfação em poder estar nesse momento novamente dialogando com os produtores, principalmente. Alencar, vamos começar falando sobre o milho. Pelos últimos números divulgados pela Emater, 15% das lavouras já foram colhidas aí no estado. Como é que foram os resultados, os rendimentos de produtividade dessas áreas já colhidas até o momento? Bem, na verdade, nós tivemos uma estiagem lá no mês de novembro e dezembro que impactou nesse milho colhido, certo? Então, nós tivemos duas características. Esse milho apresentou perdas, tá? Elas não estão mensuradas ainda. E uma outra parcela do milho plantado, ele foi substituído. Quer dizer, então você teve um prejuízo naquela cultura em função do período estar dentro ainda do zoneamento, no período favorável para o plantio. Então, nós estamos fazendo o levantamento de quanto foram as perdas desse milho colhido. E nós temos uma outra parcela, que daí é um milho que ele foi replantado, quer dizer, foi eliminado, você teve a perda de 100%. Então, nós temos esses dois cenários. Então, nós estamos levantando, tem variações consideráveis nas produtividades, mas esse é o cenário atual. Então, tem locais que os produtores tinham uma percepção de que as perdas seriam maiores e hoje diminuiu. Em outras, o inverso. Quer dizer, há uma variação bastante grande em relação à produção de milho. Por isso, dificulta mais ainda essa avaliação do tamanho das perdas. Então, o Estado está com bastante diferença em relação à produção de milho. Nós esperamos que agora... Oi. Pode completar. Não, e agora essas outras, o milho que não está pronto ainda, a tendência dele, de forma estadual, é de ter uma situação um pouco melhor. Porém, em alguns pontos, algumas regiões, nós temos enormes dificuldades também nesse milho posterior a essa retorno das chuvas, que em alguns pontos ela se interrompeu de novo. Então, é uma salada bastante complexa para você dizer a situação do Estado é essa. No Estado você tem esse cenário. Porém, quando você começa a diminuir, a dar um foco maior em algumas regiões do Estado, você tem dificuldades ainda hoje. Então, esse é o cenário na questão do milho trazendo no Estado. Alencar, na semana passada a gente conversava aqui no Notícias Agrícolas com o pessoal da ProSoja aí do Rio Grande do Sul, e aí eles estimavam uma perda de 70% nessa safra de milho. É por aí esse número? É um número exagerado na visão de vocês? A gente consegue fazer alguma análise em cima dessa estimativa de 70%? Não, os números que os outros colocam eu não comento, porque cada um tem a metodologia dele. E eu posso falar em cima dos nossos números. Aquilo dos números que os outros colocam eu não tenho, porque eu não tenho acesso à metodologia que eles utilizaram para essa estimativa. E aí, Alencar, olhando para o mercado, como é que essa chegada dos volumes dessa primeira safra tem impactado no preço do milho aí no estado? Já tem alguma pressão nos preços essa início de colheita por aí? É um volume pequeno, certo? E isso, com certeza, os valores eles vão muito além da fronteira do Rio Grande do Sul. Então, é uma dinâmica hoje que ela se estabelece a nível do mundo. Então, é muito mais importante um movimento político que ocorre lá nos Estados Unidos e China do que o volume produzido no Estado. Claro que distensiona, porque você tem a possibilidade de ter esse volume de milho, ao menos de forma imediata. Aqui você distensiona essa questão da demanda por questão de milho.
mas em termos de mercado, assim, acredito que a dinâmica ela é muito mais macro do que esse percentual colhido até o presente momento. E agora, olhando para as lavouras de soja, aí os trabalhos de plantio já se encerraram de acordo com os últimos dados da Emater. Como é que estão as condições dessas lavouras? Para a soja, a situação é um pouco melhor do que essas de milho que a gente comentou, né? Sem dúvida. O que nós tivemos em relação à soja é uma situação que houve esse ano uma concentração do plantio, quer dizer, pela estiagem que prejudicou as lavouras de milho, certo? Você teve, então, interrompeu o plantio da soja. A partir do retorno das chuvas, você teve um prejuízo no milho e a grande percentual de soja foi plantado a partir desse momento. Então, o que nós temos esse ano é de forma geral, principalmente na região norte, uma condição muito... não muito, mas digamos assim, nós temos uma condição favorável, certo? As questões da soja. Nós temos em outras regiões dificuldades por causa da distribuição das chuvas não uniformes, certo? Mas a soja, o que nós temos esse ano no estado é um risco maior, certo? Nós podemos até ter um rendimento maior, mas o risco desse ano, pela concentração do plantio que nós tivemos aí, digamos, praticamente no último decênio de novembro, que foi aonde as chuvas retornaram de forma, veja bem, de forma não generalizada, de forma melhor distribuída, então houve a possibilidade da retomada. Então nós temos também na soja uma variação. Ela não é tão grande quanto foi no milho, mas nós temos algumas regiões, alguns pontos com dificuldade. Eu tenho dito da seguinte forma: a mata está bonita, porém nós temos algumas plantas, algumas árvores, alguns bosques, se tu puder separar, com dificuldade, porque eu não posso também dizer que está tudo bem se você sai e tem algumas regiões com dificuldade. Mas, de forma geral, assim, nós temos uma boa expectativa em relação à cultura da soja. Tudo depende do que vai acontecer aqui para frente. E aí, Alencar, nesse momento, as lavouras, né, vão se encaminhando e vão avançando o seu desenvolvimento, se encaminhando para o enchimento de grãos. As condições climáticas nesse momento, que vai se desenhando daqui para frente, deve ter condições favoráveis para esse final de ciclo por aí? Bom, eu tenho a seguinte observação, quer dizer, nós temos a tendência de condições climáticas favoráveis, certo? Na maior dificuldade, espero que nós tenhamos passado, mas isso, a meteorologia é que coloca isso, mas é sempre previsão. Então, nós temos agora, previsão nos próximos dias, também chuvas, principalmente na metade norte, com um volume considerável, mas isso tem que se confirmar. Então, eu tenho a expectativa de que nós possamos ter uma boa safra esse ano, desde que as condições climáticas elas se apresentem de forma favorável. Até porque o produtor fez uma boa safra, nós já estamos aí com, digamos, um quarto ou um terço da área, melhor dizendo, já em fase de enchimento de grãos, floração, então isso começa a entrar numa fase mais crítica, certo? Então, nós precisamos de chuva. O produtor plantou bem, tivemos alguns pontos de dificuldades na questão da germinação, mas bem pontual, e agora estamos nessa expectativa da continuidade das chuvas com uma regularidade que nos permita ter essa situação. Então, assim, de momento, relativamente tranquilo, que sempre é tenso na agricultura, é uma indústria a céu aberto, tu nunca sabe, se não chover, tem dificuldade, se chover demais, tem dificuldade. Então, esperamos que tenhamos as chuvas de forma bastante regulares para que os agricultores tenham uma boa safra de soja e também de milho, que as duas culturas estão ainda no campo, apesar do estágio diferente, mas estão no campo. E quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita dessa soja aí no Rio Grande do Sul? Na verdade, se inicia em março, certo?
já aquelas lavouras que foram implantadas lá em outubro, final de fevereiro, março, mas são questões bem pontuais. Mas o grande volume, eu acredito que vá para a segunda quinzena de março, considerando esse atraso que teve esse ano. Então, nós temos agora, digamos, 2 meses de bastante tensão em relação às condições climáticas. Então, esses 60 dias definem o tamanho da safra do Estado. E o desejo, a torcida é de que ela ocorra da melhor forma, da forma mais tranquila, sem chuva em excesso, sem temporal, sem a falta de chuva. Esse é o nosso desejo para que os agricultores então possam aproveitar esse bom momento dos preços, aproveitar ter essa condição de ter uma boa safra com bons preços. Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Nós agradecemos a oportunidade e só ressaltar essa questão que nós temos essa variação no estado. Locais de uma forma mais ampla, uma condição bastante favorável, em alguns pontos com dificuldades, outros com bastante dificuldade, mas temos que torcer para que haja um equilíbrio nesse cenário aí, para que todos os produtores então tenham uma boa safra. Um grande abraço a todos. E agora com a vacina começa a distensionar, então uma boa safra, uma vacina, vamos retomando a normalidade das ações. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Muito obrigado. O Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para explicar um pouquinho o atual estágio de desenvolvimento das lavouras da safra de verão lá no estado do Rio Grande do Sul, tanto milho quanto soja. Primeiras lavouras de milho, os últimos números da Emater do final da semana passada mostram 15% das áreas já colhidas até o momento, e aí, segundo o Alencar, resultados bastante variados. A falta de chuvas prejudicou bastante o desenvolvimento dessas lavouras de milho e, inclusive, teve regiões que destruíram essas lavouras, replantaram porque ainda estava num período bom de plantio. Agora a colheita tem regiões que sofreram mais com a falta de chuvas, outras receberam mais precipitações. Então, um cenário bastante misturado, nas palavras do Alencar Ruggeri, uma salada bastante variada de produtividades do milho. Ainda não é possível traçar um cenário conjunto do estado como um todo. É preciso que esses trabalhos avancem mais para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo, das perdas do estado. Mas é sabido, é claro, que a produção de milho lá no Rio Grande do Sul vai ser menor do que o esperado, vai ser menor do que as safras anteriores. Já para a soja, a situação é bastante melhor. Essa falta de chuvas gerou um atraso nos trabalhos de plantio, mas quando as precipitações voltaram, os produtores conseguiram semear a sua safra, houve uma concentração nos trabalhos de plantio. Com isso, uma preocupação com relação a essa safra de soja, mas pelo menos por enquanto um desenvolvimento satisfatório, uma avaliação de maneira geral no estado boa. Claro que algumas regiões sofreram um pouco mais com essa falta de chuvas, tiveram chuvas mais irregulares e apresentam mais problemas, mas de maneira geral uma safra que se desenvolve bem até o momento. E o Alencar destacando que os próximos 60 dias vão ser fundamentais para a definição da produtividade dessa safra de soja. É preciso chuvas para essas lavouras que vão entrar aí no enchimento de grãos até o início dos trabalhos de colheita no mês de março. E aí sim a gente ter a real noção do tamanho dessa safra de soja no Rio Grande do Sul, que pelo menos por enquanto vai prometendo ser boa. Claro, vai depender bastante do clima nesses próximos 2 meses para definir essa produtividade lá no estado gaúcho. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.